Espírito Santo nos abençoe nesse momento em que vamos refletir sobre os textos bíblicos que hoje nós lemos, para que possamos crescer na graça, na fé, e que de fato possamos seguir Jesus até o fim da nossa vida e morar com Ele na eternidade. Amém. Dizem que o mundo é visto de maneiras diferentes pelas pessoas, dependendo do óculos, dependendo da forma de ver as coisas. Por exemplo, os filósofos, eles têm uma maneira de enxergar o mundo talvez diferente de muitas pessoas. Para eles, o mundo é um objeto para ser estudado como um grande laboratório de ideias. O ser humano transforma o mundo, o ser humano pesquisa o mundo, e assim os filósofos enxergam esse universo. Se nós fôssemos pegar na visão de uma criança, a criança enxerga o mundo como um mundo de brincadeiras. Ontem provavelmente vocês disseram, feliz dia das crianças. O que seu pai deu no dia das crianças? As crianças acordam de manhã, mal tomam café, já querem brincar, pintar, querem se divertir. Esse é o mundo que as crianças enxergam. Docinhos, salgadinhos e por aí vai. Sem muita responsabilidade. Aqueles com espírito jovem, esses enxergam o mundo de uma forma mais esportiva, tranquilo. Não vou me estressar com as coisas, eu preciso levar a vida da melhor forma possível, aproveitando cada momento, tudo de boa, na moral, tranquilo. Cada um tem uma forma de ver o mundo, as coisas, a vida. Eu também tenho a minha forma como pai, como pastor, como cristão, como cidadão. Mas como é que você enxerga e entende o mundo? Vai depender do óculos que você estiver usando. Você vai, em algumas coisas, apreciar e valorizar, outras coisas você vai rejeitar e desprezar, dependendo do óculos que você estiver usando. Mas qual é o valor de Deus e das coisas de Deus nesse mundo ao seu ver? Como são os óculos que você está usando hoje? Os textos bíblicos, se vocês perceberam, os 4 textos bíblicos se amarram. Eles têm uma coisa em comum: a bênção de Deus sobre o seu povo. Começando por Ruth, apesar dos momentos que Noemi, Orfa e Ruth, as noras de Noemi, passaram, dificuldade muito grande, Noemi, a sogra, a chefe da casa, decidiu voltar para Judá, sua terra natal, porque soube que o povo havia ajudado, Deus havia ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. No meio do caminho, vocês perceberam que Orfa decidiu voltar para o seu povo, sua família, sua terra natal e seus deuses. Enquanto Ruth, dirigindo-se a Noemi, após conhecer o Deus da graça, afirmou lá no versículo 16 do texto: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ambas, Ruth e Orfa, enxergavam a vida, o futuro, o mundo e o próprio Deus de forma diferente, porque o óculos que elas estavam usando eram diferentes. Algo semelhante também no relato do Evangelho de hoje. Quantos leprosos foram curados? Lembram? 10. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Apenas um. Para aquele um agradecer era importante, não para os outros 9. E Jesus questionou: onde é que estão os outros 9? Mas Jesus disse para aquele um curado: você está curado porque teve fé. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele disse, eu fui tratado como um criminoso, estou preso. Mas ele escreveu a carta demonstrando sua perseverança, seu contentamento, porque ele estava preso, mas não a palavra de Deus. A palavra de Deus continuava livre, continuava salvando pessoas, e para isso, ou por causa disso, Paulo estava alegre. Por quê? Porque ele não pensou em si próprio, ou apenas em si próprio. Porque o óculos que ele usava o fazia ver o mundo, a vida,
o futuro e o próprio Deus de uma maneira bem própria e singular. Mas você, amado irmão e irmã, você que é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, como é que você enxerga o mundo? Qual é o valor de Deus e das coisas de Deus nesse mundo ao seu ver? Como é que são os óculos que você está usando? Uma pessoa de fé deve usar um óculos de fé. Diante de nós sempre há, cada novo dia, cada momento, surgem novas preocupações, formas diferentes de ver e entender o mundo, desafios diferentes, prioridades diferentes para cada pessoa. Muitas vezes as coisas estão bem diante de nós, nós vemos, mas não enxergamos. Está diante de nossos olhos, mas não percebemos o verdadeiro valor daquilo que é fundamental para nós, porque os óculos que estamos usando são óculos errados. Quando Orfa decidiu voltar para os seus deuses, ela rejeitou o Deus da graça, o Deus verdadeiro. Voltou para uma vida de prioridades tão vazias e tão incertas como a probabilidade de um novo casamento. E aqueles 9 leprosos? O texto bíblico diz que eles não voltaram para agradecer a Deus. Não foram ao encontro de Jesus. E se foram depois, é bem provável que não encontraram mais a Jesus. Quando não se usa os óculos da fé, é impossível perceber e desfrutar da graça divina. Por isso, pergunto, será que você precisa trocar os óculos? Por causa disso, o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, seu amado filho, como ele costumava chamar, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, não desista da fé. Não negue nem rejeite o único que pode salvar você e as pessoas para quem você prega, a quem você pastoreia. Não negue Jesus, não o abandone. Para isso, os óculos da fé eram fundamentais. Caso contrário, Timóteo, vocês e eu veremos o mundo apenas com perspectivas humanas limitadas. Nasci, cresci, morri, acabou. Será que não existe nada além dessa vida? Isso é a importância de vivermos e olharmos as coisas por meio da fé. Por quê? A graça de Deus, ela é real, acreditando ou não, vendo ou não, a graça de Deus é real e constante sobre todas as pessoas. Por isso, você consegue enxergar, você consegue reconhecer a graça de Deus e agradecer por ela? Você decide seguir a Jesus? Ou você volta para os seus deuses, para os seus costumes pecaminosos? Gente, se for preciso, troque os óculos o mais breve possível, quanto antes melhor. Os textos bíblicos de hoje mostraram para nós que os óculos da fé são os únicos que nos tornam capazes de perceber a graça de Deus. Aliás, fé era a lente dos óculos de Noemi, de Ruth, do apóstolo Paulo, era a mesma lente dos óculos daquele leproso que foi curado, mas não era dos outros 9 leprosos e nem de Orfa. Por quê? Porque ver o mundo, o futuro e o próprio Deus em fé faz com que percebamos a graça de Deus sempre ativa em nossa vida. Sem fé, não tem como. Por isso que o Martinho Lutero, nosso reformador, lutou para que as pessoas da sua época enxergassem o Deus da graça por meio da fé. Enquanto o povo do ano de 1500, e até hoje, ou naquela época principalmente, estivessem usando o óculos da lei, eles enxergariam a igreja, amariam a igreja, seguiriam os costumes da igreja e não conseguiriam ver o Deus da graça e, consequentemente, não receberiam a salvação. Simplesmente isso. Quais os óculos que
você está usando, amado irmão e irmã? Você consegue perceber e agradecer ao Deus da graça, que oferece a graça, que oferece a salvação? Ou a graça de Deus é como algo, uma utopia, um sonho não realizado, uma coisa de outro mundo que não me alcança? Como é que é a graça de Deus ao seu ver? Conta-se que um mendigo, ele costumava ficar à porta de uma igreja, principalmente quando tinha culto, e ao final, as pessoas, ao sair do culto, ele pediu uma esmola. Detalhe, aquele mendigo era cego. E o senhor, aposentado de posses, quando saiu a igreja do culto, a porta da igreja, ele percebeu aquele mendigo pedindo: me dá uma esmola. E ele então deu uma pequena moeda, entregou ao mendigo e disse: não despreze o que é valioso. O mendigo escutava, como não podia ver, tateava a pequena moeda e jogava fora. Pequena moeda, podia ser de 1 centavo, não tinha valor algum. E essa ação se repetiu por vários finais de semana, por vários. Até que um determinado dia, o homem aposentado teve que se ausentar da cidade, ficou fora 2 semanas ou 3 semanas, e ao retornar ele foi ao culto novamente. Chegando à igreja, à porta da igreja, quem ele encontra? Um mendigo lá. Aí ele se aproximou e disse: o senhor ainda está aqui? O mendigo respondeu: eu não posso vê-lo, mas reconheço a sua voz. O senhor é aquele que por vários finais de semana me deu aquela pequenininha moeda. Sim, sou eu mesmo, mas o que você fez com aquelas moedas? Aquelas moedas tinham valor suficiente para você comprar uma casa e sair das ruas, mudar de vida. O mendigo respondeu: eu joguei fora, uma moedinha pequenininha sem valor. Aí o homem disse: é aí que você se engana. A moedinha era pequena, mas era de ouro puro. Lembra que eu falei para você não desprezar o que era valioso? Mesmo estando na igreja, nós cristãos corremos o risco de não valorizar a graça de Deus. Qual é o valor da Bíblia que é lida aqui para você? Qual é o valor da mensagem que é proferida? Ou você acha que a mensagem, o sermão, perde o seu valor ou diminui o valor só porque é proferido por um pastor cheio de defeitos e pecados? Eu não influencio na mensagem de Deus, nem positiva e nem negativamente. Por quê? Porque o valor da graça de Deus está em Deus que oferece a graça. E a Santa Ceia? Como é que você vê a Santa Ceia? Ela realmente é o meio da graça? É o meio da graça, você reconhece, você participa, sabendo que Jesus está ali. A dignidade, meus amados, não está em quem dá a Santa Ceia, não está em quem lê a palavra, não está em quem profere o sermão, e nem em quem recebe a graça. A dignidade está em Deus que oferece a graça. Ponto final. Você vai receber graça ou não, dependendo como você vê, como você crê, se você aceita em fé ou não. Por isso que importa participarmos dos meios da graça, recebendo os meios da graça com os óculos da fé, ou em verdadeira fé. Portanto, vamos usar os óculos, esses óculos da fé, que nos faz enxergar, perceber, valorizar, desfrutar e agradecer da graça de Deus. Agora vocês vão entender que a mensagem, as leituras bíblicas, culminam nas palavras do salmista lá no versículos 2 e 3 do Salmo 111. Ele disse: como são maravilhosas as coisas que Deus faz, todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, a glória, a grandeza, a sua fidelidade é eterna. O valor não está no salmista, mas nas palavras que ele professou e naquilo que elas expressam.
as obras do Deus Todo-Poderoso, Deus da graça, em favor do seu povo. O salmista só fez essa confissão de fé porque ele estava usando os óculos da fé, porque o Espírito Santo o orientou e dirigiu a olhar para todas as coisas, olhar principalmente para a maior e mais maravilhosa obra da salvação em Cristo Jesus, a obra de Deus em Cristo Jesus. O que é uma cruz, gente? Ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Não por causa da cruz, mas por quem deu a vida na cruz em nosso favor. Por isso que Lutero, ou todos os reformadores, deixaram para nós como herança o sola gratia, somente graça, sola fide, somente fé, e sola escritura, somente escritura. Sem esse tripé a igreja cai. Precisamos nos fortalecer nisso, e somente através desses há salvação. Você deve conhecer aquela placa, você está andando, de repente tem o trilho do trem, aí tem uma cancela, aí tem uma placa. Alguém lembra as 3 palavras que estão lá? Pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Não é de avião, né, Clênio? Mas de trem você entende também. Pare, olhe e escute. Essa mesma placa também ela pode ser utilizada, essas 3 palavras, nos textos bíblicos, onde os autores bíblicos, ou Deus hoje nos diz: pare e perceba a graça divina. Olhe e contemple o que Deus tem feito para você. E escute o que Deus lhe diz com atenção. Eu já disse isso em outro momento e eu repito aqui. Nós não podemos brincar de ser igrejinha. Nós não podemos brincar de ser cristão, porque a salvação é coisa séria. Os meios da graça estão aqui diante de nós. Temos palavra, temos batismo e temos santa ceia. Esses são os meios pelos quais Deus oferece a sua graça. Portanto, meus amados, façam uso desses meios da graça em fé verdadeira e confiante, porque Deus, o Espírito Santo, é o único capaz de tirar os óculos do pecado que faz com que vejamos de forma obscura os meios da graça, as ações de Deus. E somente Ele pode nos dar os óculos da fé para percebermos, desfrutarmos e agradecermos ao Deus da graça. Foi assim com Noemi, foi assim com Ruth, foi assim com o salmista Davi, foi com Paulo, foi com Lutero. Que seja assim contigo, que seja assim comigo também. Com os óculos da fé, contemplemos o Deus da graça até o fim da nossa vida, para que a salvação não passe desapercebida por nós. Amém.